Boa noite a todas e todos. E hoje, mais uma Educação Infantil Promovendo Encontros, uma live onde nós teremos hoje arte e movimento na educação infantil. Meu nome é Nelly, eu sou professora da Educação Especial e vou me audiodescrever agora. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, uso óculos, estou com um vestido cinza, um colar colorido e batom vermelho. Atrás de mim tem uma parede branca. E agora vou descrever a professora Lohane Andrade, que é uma mulher negra, de cabelos cacheados, está usando brincos amarelos, com uma blusa de fundo azul e com várias estampas em vermelho e azul escuro. Atrás dela existe um fundo branco com quadros na parede, do lado direito uma parede com uma cortina branca e do lado esquerdo uma porta. E ela está sentada numa cadeira de fundo preto. Obrigada, Nelly, pela audiodescrição. Boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto Educação Infantil Promovendo Encontros. Essa live faz parte de um projeto de extensão promovido pelo segmento da educação infantil do Colégio de Aplicação da UFRJ. Antes da gente começar, eu queria agradecer a toda a equipe da educação infantil, que organiza e faz com que esse projeto dê certo, aconteça. Agradecer a nossa equipe técnica, a Daniela Oliveira e a Carla Vidal, que estão aqui fazendo as nossas organizações técnicas. Eu sou Lohane, como a Nelly falou, coordeno esse projeto de extensão, junto com os professores do segmento da educação infantil, sou suplente da coordenação do segmento da educação infantil, junto à professora Priscila de Mello Basílio. Essas lives, as lives do projeto Educação Infantil Promovendo Encontros, acontecem toda última quinta-feira do mês. E hoje nós estamos realizando a 4ª live, e o tema é Arte e Movimento na Educação Infantil. Durante a nossa live, a gente vai colocar no chat para vocês um Google Forms para que vocês possam preencher e nos ajudar nesse processo de avaliação das lives e também para que possam sugerir temas, para que a gente possa pensar os próximos encontros. Contamos com a ajuda de vocês e a participação de todos. Em breve a gente vai colocar aí nos comentários. E a gente queria convidar todos e todas já desde o começo, para irem fazendo suas perguntas conforme elas forem surgindo. A ideia é que a gente possa estabelecer aqui um espaço de diálogo entre todos nós. Sejam muito bem-vindos, uma boa live para todos. Agora a gente vai passar um vídeo feito pela professora Marília Nogueira e pela professora Maria Madeira, que são professoras lá do CAP UFRJ. Em seguida, a professora Maria Madeira dará continuidade à live. Boa noite, apresento agora a professora Maria Madeira. É uma mulher branca, de cabelos grisalhos, ela usa óculos de armação de cor vermelha, está com um batom em tom vermelho escuro, usa um colar também vermelho,
E atrás dela, nós temos algumas informações. Temos do lado esquerdo 2 quadros, um disposto sobre o outro. Atrás dela, nós temos uma estante com vários objetos, e que eu vejo do lado direito dela uma máscara estilo africano. Trocar de óculos. Boa noite, todas, todas e todos. Obrigada, Nelly, pela audiodescrição. Hoje é um dia para nós, um dia muito feliz, principalmente para mim, porque é uma honra estar participando como mediadora junto a mulheres tão especiais e profissionais e competentes, como essa equipe, e estar nessa live junto de Ana, Marília, Patrícia, Lohane, Nelly, e os bastidores com Dani, Carla, e está aqui para conversar sobre infância e arte já é quase um privilégio. O vídeo que iniciamos essa noite é um trabalho meu e da minha companheira de trabalho e a grande amiga Marília Nogueira. E do professor de música Gilberto Vieira. É um trabalho de artes integrada. E isso, de alguma maneira, tem muito a ver com o que vamos conversar essa noite. Vamos falar de artes visuais e dança. Mas, antes de começar, gostaria de me apresentar, né? E antes de apresentar os convidados, vou falar quem sou. Eu sou a Maria Madeira, sim, Maria Madeira. Já nasci com o nome de boneca. E, por nascer com esse nome de boneca, isso foi o que deu um pouco rumo a toda a minha história. Porque o teatro de formas animadas e as brincadeiras que realizo com teatro de animação que deram esse norte. Foi por causa disso que, lá no século passado, eu fui bolsista da Escolinha de Artes do Brasil. Fiz teatro por quase todo o Rio de Janeiro, do Tablado à Cal, Martins Pena, mas me formei na faculdade da cidade. E foi por causa das brincadeiras com boneco que fiz meus mestrados em Barcelona e no programa de arte da cena da UFRJ. Por causa disso que estou no doutorado da UERJ. Porém, o mais importante que foi por causa das brincadeiras com os bonecos que aconteceu meu encontro com as crianças dentro da educação, lá nos anos 90. E me tornei professora meio no susto. Professora de arte. Susto porque, naquela época, eu tinha me graduado em História. Mas as minhas regências lúdicas no CAP da UERJ fizeram ecos em Niterói. E eu fui contratada como professora de arte de algumas escolas particulares da cidade, Aldeia Curumim, Creche Meninar, para trabalhar com educação infantil. E isso abriu um campo enorme. A potência plástica das crianças me direcionaram muitas pesquisas e projetos. Muitas voltas aconteceram, eu também me formei em artes visuais na UERJ, e foi lá na UERJ que eu conheci uma das criaturas mais maravilhosas que eu conheço, que é a Ana Valéria, que vai falar conosco daqui a pouco. Bem, mas quero concluir minha apresentação e dizer que estar trabalhando no CAP da UFRJ com a educação infantil é a união das coisas que mais creio na vida. Sim, eu creio, eu acredito na criança, eu gosto de criança, eu gosto de brincar com as crianças, eu gosto de ouvi-las. Sim, eu acredito na arte como potência, como fala, como beleza. Não estou me referindo àquelas coisinhas bonitinhas, mas as coisas criadas pelas crianças, onde estão inseridas suas marcas, suas identidades autorais. Criança e arte, para mim, são pulsação do universo, o cruzo, o encantamento. Bem, agora eu quero chamar minha querida companheira Marília para falar com vocês. Obrigada, Maria. Sim. Agora eu vou audiodescrever a professora Marília Nogueira.
Ela é uma mulher de etnia negra, pele clara, cabelos cacheados. Ela usa óculos, está de batom vermelho, uma blusa com fundo preto e com algumas estampas em cor vermelho, verde e branco. Atrás dela, nós temos do lado esquerdo um violão posicionado na parede. Ao lado, seguindo para o lado direito, tem uma prateleira com livros sobrepostos. E atrás mesmo, do lado direito, tem uma parede ainda branca. Obrigada, Nelly. Obrigada, companheiras. Queria dizer que é um orgulho imenso e uma alegria sem tamanho estar aqui. E a Maria me deixou em maus lençóis, porque eu estou super emocionada com a fala dela. Mas vamos lá. Então, é uma alegria sem tamanho estar aqui, como eu falei, com pessoas tão queridas, pensando a dança e as artes visuais na educação infantil. Para quem não me conhece, eu me chamo Marília Nogueira e há 11 anos venho pesquisando o corpo em movimento, de maneira formal, ou seja, dentro da universidade. Bom, o meu primeiro contato, minha experiência de estudar o corpo foi na Faculdade de Educação Física, que cursei do ano de 2009 a 2013. Depois eu ingressei no curso de licenciatura em dança, em 2013 mesmo. E aí, concluí em 2018. Em 2019, eu concluí a pós-graduação em metodologia angelviana. E passei para o segundo concurso para professora de dança da Escola de Educação Infantil, atual CAP UFRJ. Minha história na EI, que hoje leva esse nome do CAP, né, mas afetivamente ainda ficamos com esse nome, EI, iniciou em 2010, época que ainda fazia educação física e pude me apresentar através do projeto Faz e Acontece na Escola de Educação Infantil. Não podia imaginar o que estava para acontecer no futuro. E aí, em 2017, eu entrei para o grupo de pesquisa da professora Patrícia Pereira, que é uma das convidadas da noite de hoje, e também fiz o meu estágio no mesmo ano de 2017, com a professora Carol Coni, em dança. Então, foi uma imersão profunda que gerou um TCC sobre educação infantil, que foi orientado pela professora Patrícia, e eu sou muito grata por todo o apoio que ela me deu para dar continuidade à minha pesquisa. Gerou também uma cena que foi apresentada, que se chama Corpo Lúdico, uma brincadeira dançada. Bom, estar professora de dança da EI é uma alegria imensurável. Gostaria de dizer que estou com muitas saudades da escola, das crianças, das paredes coloridas com os desenhos, das brincadeiras no pátio e da dança que construíamos juntos na sala de movimento. Sinto enorme saudade das minhas colegas, das professoras e da nossa troca. Queria dizer da alegria enorme que é fazer parte dessa equipe. Bom, falando um pouquinho do meu trabalho, na prática ele transita entre dança contemporânea, educação somática e cultura popular brasileira. Parece muita coisa, mas no diálogo com as crianças, isso tudo flui de uma maneira livre e muito bonita. O que a Angel propõe, e o que eu acredito que combina muito com o trabalho com as crianças, é um pensamento aberto, inquieto, afastado de verdades, em que a gente descobre todo dia uma mudança em nosso corpo e uma dança diferente. Me embaso muito em Isabel Marques, uma autora da dança, que fala que precisamos educar corpos cênicos e lúdicos, proporcionando uma dança brincada e uma brincadeira que vire dança. Acredito numa dança em que o professor e as crianças são pesquisadores do movimento. E, para ilustrar, eu trago uma citação de Fernanda Almeida, que diz: é necessário que a dança esteja presente na educação, mas não qualquer dança.
uma dança que respeite ritmos, desejos e características do pensamento infantil, pois o movimento humano, muito mais do que a ação corporal, é o diálogo que o sujeito estabelece com o mundo. É isso, muito obrigada. Agora eu vou chamar a nossa convidada, Patrícia Pereira, para ela compartilhar com a gente um pouquinho de tanta pesquisa que ela vem desenvolvendo com a educação infantil. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada. Vamos lá, boa noite, Patrícia. Boa noite. De descrever a Patrícia Pereira. Ela é uma mulher de etnia negra, pele morena, de cabelos lisos e longos. Ela usa óculos, está com uma blusa clara, se não me engano, branca, que está coberta com cabelo bege. Ok, obrigada. Do lado esquerdo dela, né, está uma estante com alguns livros e também com alguns objetos. Atrás dela, uma parede branca e ela está sentada numa cadeira de fundo preto. Olá, obrigada, Nelly, muito obrigada. Agradeço a todos, todas e todas. Boa noite. Eu estou nervosa, né? Primeira live, então a gente já começa assim um pouco a pulsação já acelerada, né? Mas vou respirar para poder ir mais tranquilo, para poder desenvolver uma boa conversa com vocês, um diálogo com vocês. Bem, então eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, o convite do Colégio de Aplicação da UFRJ, Setor de Educação Infantil, para participar desse encontro, para conversarmos sobre o tema arte e movimento na educação infantil. E como o meu corpo vivencia a experiência da dança desde pequena, eu compreendo essa arte como força de vida, como possibilidade de entendimento de si e do mundo, como linguagem de existência e resistência. Assim, não poderia escolher outra carreira que não estivesse conectada a esse mundo. Sou arte educadora, coreógrafa e professora nas graduações em dança da UFRJ. Tenho que dizer também que sou mãe, meu filho Natan tem 6 anos, e que a experiência materna abriu outro campo de possibilidades e interesse na minha vida acadêmica. Preciso dizer também que essa unidade de educação infantil universitária é muito especial para mim. Ao pisar no seu chão pela primeira vez, senti meu corpo pulsar e vibrar de forma diferente. Naquele momento, fui capturada por esse espaço da infância, que deslocou o foco de meu campo de pesquisa e estudo, até então, voltado para a formação de intérprete-criador na cena contemporânea, dentro dos cursos de graduações em dança da UFRJ, para os processos criativos com as crianças na escola, como também me colocou mais próximo das questões inerentes à formação de licenciando em dança. Contextualizando mais um pouquinho meu percurso, em 2016, no contexto das disciplinas de estágio e montagem coreográfica, orientei a produção de um espetáculo de dança contemporânea para crianças, que se intitulou Vagalumeando, em um processo colaborativo com os estudantes de dança da UFRJ. Objetivando pesquisar a linguagem cênica para crianças, busquei parceria com o CAPA UFRJ, aí o meu encontro com a escola, né? Setor de Educação Infantil, para a realização de oficinas com crianças na faixa etária de 2 a 6 anos e suas professoras. Essas oficinas aconteceram ao longo de 9 meses, com a participação de estudantes de dança, bolsista de iniciação artística e cultural e a professora de arte, Viviane Brito, única contratada na época nessa área. Hoje, temos outra realidade. Após a finalização do espetáculo Vagalumeando, ainda me sentindo bastante afetada por aquele espaço da infância, continuei na escola, com um novo projeto. Agora, já não era mais pensar a criação para a criança, mas pensar a criação com as crianças. Então, o nome do projeto se intitula, né, Criando Danças com Crianças na Educação Infantil, que foi desenvolvido lá na escola em 2017 e 2018. Em 2019, né, por conta de toda essa experiência na escola, impulsionado por isso, ingressei no doutorado na UERJ, né, na linha de pesquisa Infância, Juventude e Educação, com orientação da professora Lígia Aquino. O início da pesquisa de campo, né, estava prevista para 2020, para esse ano. Entretanto, devido à pandemia do novo coronavírus, a intervenção não pôde ser efetivada. Portanto, minha abordagem nessa conversa
volta-se para a arte da dança, arte do corpo, arte do movimento, na primeira etapa da educação básica. Arte que, como área de conhecimento e linguagem artística, ainda está distante da escola, né? Apesar de lutas. Dentre as conquistas nessa área, ressalta-se a contida na Lei 13.278 de 2016, que determina que as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão um componente curricular na educação básica. E na educação infantil? Como a dança vem contribuindo para a formação das crianças? Observa-se empiricamente que a dança aparece geralmente nas festas escolares, com as crianças posicionadas em fileiras, executando os mesmos movimentos ao mesmo tempo, acompanhando as professoras que se colocam à frente delas, orientando seus gestos e, na maioria das vezes, interpretam a letra das músicas. Também se constatam aulas de balé como única proposta de dança na escola, geralmente como atividade extracurricular e só para meninas. Em contraposição a essa realidade, trago reflexões sobre uma experiência com a dança em outra perspectiva, que vem sendo desenvolvida e estudada no CAP UFRJ, rompendo com a tradição eurocêntrica de uma herança histórica em que a dança reproduz a violência de um projeto colonialista, produzindo um corpo colonizado, como afirma o eminente professor André Lepec. Nas experiências e práticas da dança no CAP UFRJ, enxergamos os corpos crianças, corpos pulsantes de energia, curiosos, poéticos, brincantes, potentes, sensíveis, ativos, muito ativos e criativos, que compreendem o mundo de forma integral. Olhar para o corpo de criança é entender toda a sua singularidade e complexidade, pois seu corpo revela sua história, saberes, desafios e lutas. Um corpo que é construído em um contexto sócio-histórico-cultural. Embora a criança viva no mundo dos adultos, ele constrói uma visão de mundo com base na sensibilidade e interpreta o mundo à sua maneira. Sob essa perspectiva, deve-se compreender as crianças como sujeitos ativos e participativos, produtores de conhecimento e de cultura, capazes de agenciar em seu cotidiano e de provocar mudanças nos espaços e tempos em que estabelecem relação com outras crianças e com os adultos, como nos ajudam a pensar autores pesquisadores como Berit Bay, Lígia Aquino, Lisandra Gomes, Manuel Sarmento, tantos outros. Ou seja, criança com direito à voz e à escuta nas práticas pedagógico-artísticas, mas uma escuta de corpo inteiro, em que se considerem as múltiplas linguagens por meio das quais as crianças se comunicam. No texto da resolução número 5 de 2009, constam orientações claras, no sentido de que as práticas pedagógicas privilegiem uma formação que considere as diferentes linguagens da criança e promova o relacionamento e a interação das crianças com as diversificadas manifestações de música, artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança. Na dança, quando falamos de corpo, desde Rudolfo Laban, não nos referimos apenas ao aspecto físico, mas um corpo integrado, considerando os aspectos físico, mental, emocional, espiritual, social e cultural. Na arte da dança, o corpo e o movimento são são matérias e fontes de experimentação, criação e investigação. A produção do conhecimento em dança se dá no corpo, pelo corpo, com o corpo, podendo este ser compreendido como território de saberes. A dança na contemporaneidade, principalmente em diálogo com os estudos da educação somática, em suas diferentes abordagens e metodologias, vem discutindo e consolidando o entendimento de um saber corporalizado, em que as experiências vividas com o corpo se constituem em aprendizagem, em conhecimento, e que articulam sem hierarquias experiências no campo sensível e inteligível, buscando superar dicotomias, corpo e mente, razão e emoção, e teoria e prática, que constituíram historicamente nosso projeto educacional. Sob esse aspecto, o conhecimento e a conscientização do corpo por meio da linguagem da dança envolve as ações de sentir, compreender, experimentar e explorar o corpo de modo amplo, considerando as relações consigo mesmo, com os outros, com o entorno, como também a afirmação e identidade de cada corpo e o respeito às diferenças e às diversidades corporais. E como o corpo é compreendido na educação? Há lugar para o corpo na escola? Sim, admitimos que há lugar para o corpo na escola e que a linguagem da dança tem muito a contribuir para o entendimento de um corpo, né, de uma educação de corpo inteiro. Mas que dança é essa?
né? Trata-se de uma dança pensada e operacionalizada a partir de princípios e não em modelos fechados, como propõe Rudolfo Laban e também Lenita Saerp, professora emérita da UFRJ, introdutora da dança como disciplina na Universidade do Brasil, em sua teoria Fundamentos da Dança. Earp, inspirada em Laban e Isadora, né, e em diálogo com diferentes áreas do conhecimento, estuda o corpo na dança em sua relação com os parâmetros de movimento, espaço, forma, dinâmica e tempo, os quais são compreendidos como princípios geradores e diversificadores da ação corporal. Lenita vem desde a década de 40 pesquisando e estruturando conteúdos e metodologias para a construção de aulas de dança e composição coreográfica, considerando um trabalho corporal que conecte aspectos motores, expressivos, cognitivos e criativos, pautado em uma prática educacional e artística libertadora. Dessa investigação, podemos explorar o corpo, né, o movimento do corpo, em diferentes... podemos pensar, né, explorar o movimento do corpo com diferentes objetos e materiais, ressignificando-os em diferentes ambientes, com diferentes estímulos sensoriais, sonoros, literários, entre outros. Podemos falar também do movimento na dança sob diferentes aspectos e abordagens, mas que o que destaco, na verdade, o que eu quero destacar aqui é um processo de educação em dança com ênfase na criação. Quando se fala de dança para criança na educação infantil, não significa uma aprendizagem com foco na racionalização dos códigos, mas uma vivência dos princípios que permeiam a linguagem, a qual deve ocorrer na prática, na interação entre adulto e criança e entre as crianças, por meio da experiência corporal criativa, poética e lúdica, considerando também a apreciação e a contextualização, como propõe a abordagem triangular, né, de Ana May Barbosa. A dança que nos interessa discutir aqui é aquela que promove a afirmação e a potência dos corpos, uma prática que oportuniza espaço e tempo de experimentação e descoberta de si, na qual as crianças tenham liberdade para se colocar e sejam ouvidas, construindo no coletivo espaços dançantes carregados de poesia e vida. Vou fazer um relato de experiência. Marília, você pode colocar, não só preparar, né, para colocar algumas imagens. Em um dos encontros que tivemos com crianças de 4 e 5 anos, iniciamos em roda, conversando sobre o que eles tinham solicitado no encontro anterior, no sentido de que observassem o trajeto da casa até a escola. A conversa foi sendo aquecida com perguntas: o que vocês viram? Como era o percurso? Como chegaram até aqui? Quanto tempo levaram? Vieram acompanhadas por quem? Em seguida, levamos as crianças até o pátio, no andar inferior. Mas ainda dentro da sala, nós as instigamos a observar aquele espaço, sugerindo que caminhasse seguindo as linhas desenhadas no chão, pela composição dos pisos, e depois no corredor. Ao longo do percurso, realizamos algumas experimentações, como caminhar devagar e rápido e com pausas, construindo estátuas, apoiando-nos nas paredes e interagindo uns com os outros. Ao chegarmos ao pátio, fomos para a área aberta, perto da colina, como as crianças chamavam, local em que previamente havíamos demarcado um grande retângulo com fita crepe. Depois, cada criança escolheu uma cor de giz e lhes foi pedido que desenhasse... eu me perdi aqui na minha fala, né? Então, nesse cenário, né, eu estava falando, deixa eu me organizar aqui, que nós organizamos, né, um espaço com a fita crepe, né? Então, depois, cada criança escolheu uma cor de giz e lhes foi pedido que desenhassem, né, a sua casa e, em seguida, o trajeto da casa até a escola. Nesse cenário construído pelas crianças, perguntamos, né, como podemos dançar esse percurso? E lançamos algumas proposições para elas investigarem o movimento, primeiramente pelo seu próprio percurso e depois interagindo com o percurso dos colegas. Assim, sugerimos caminharem de frente, de costas, de lado, com passos curtos e longos, combinado com giros e saltos, como também caminhar em outras bases de apoio, com apoio dos pés e mãos e joelhos, em diferentes níveis, agora rápido, sem esbarrar uns nos outros, algo que era difícil, né? Com pausas e construindo formas, quando encontrava com alguns colegas. Assim, fomos experimentando, brincando e dançando. Essas proposições, ora vinham do professor, ora das crianças. E como foi observado por nós? Bem, algumas crianças, né, estavam bem atentas às proposições, outras nem tanto, e executavam outros movimentos, trazendo outras possibilidades. Outras paravam e depois retornavam,
No momento de seguirem sós em seu próprio percurso, algumas crianças estavam no percurso de outras e esbarravam no colega. Uma criança nos surpreendeu, fechando os olhos ao dançar o seu percurso. Foi lindo. Enfim, nem sempre todas as crianças estavam no mesmo tempo, no mesmo tipo de experimentação, o que para nós não era um problema, pois o que interessava era vê-las de algum modo interagindo e investigando o movimento. Há de se destacar que, ao dançar suas trajetórias, aqueles pequeninos corpos em movimento estavam produzindo conhecimento sobre si, sobre o outro, seja quando rememoravam o trajeto da casa à escola, seja quando desenhavam, falavam e dançavam o seu percurso, interagindo umas com as outras, dando sugestões, manifestando desejos, inquietudes, questionamentos, dúvidas, alegrias e resistências. Ao mesmo tempo, adquirindo habilidades motoras de equilíbrio, coordenação, noção de espaço, ampliando seu vocabulário de movimentos e se descobrindo. As crianças necessitam mover o corpo amplamente. Na experiência do movimento, sentem prazer, mobilizam o pensamento, escavam emoções, trazem memórias, ativam o imaginário. Da mesma forma, é importante apreciar os movimentos das outras crianças, de outros seres vivos, em conexão com os elementos da natureza, bem como apreciar as danças de diferentes culturas, seja na escola ou fora dela. A prática artística, por meio da linguagem da dança, não acontece pelo enfoque da repetição de movimentos para alcance do domínio técnico, como também não caminha no sentido de uma proposta espontaneísta, ou seja, façam o que quiseres, sem qualquer planejamento e articulação com os componentes da linguagem da dança, com outras linguagens e conhecimentos. Considero importante, em uma perspectiva freiriana, o diálogo entre educador e educando na construção do conhecimento desde a educação infantil, e que esse conhecimento faça sentido para a sua vida, como propõe Isabel Marques, uma articulação entre o contexto vivido, percebido e imaginado pelas crianças e os subtextos, textos e contextos da própria dança. Para pensar em arte na educação infantil, é preciso valorizar a criação. E nesse processo deve haver lugar para o indeterminado, o improviso, o risco, o erro, o estranho, considerando as interações e brincadeiras, eixos pedagógicos da educação infantil. Encontramos ainda hoje muitas instituições de educação infantil que adotam determinadas teorias sobre o controle do corpo em sua estruturação e nas práticas pedagógicas. Leia Tiriba, que defende pedagogias ecológicas, populares e libertárias, critica tanto o silenciamento como o emparedamento dos corpos em creches e pré-escolas e propõe dizer sim às vontades do corpo e escutar os desejos dos corpos das crianças e a considerar mais liberdade para os movimentos. Tenho como pressuposto que as experiências criativas e artísticas abrem espaço para liberar o fluxo de ideias, emoções e ações resistentes das crianças em seu cotidiano. Em minha pesquisa, investigo esse espaço de criação, entendendo como ato produtor de vida e espaço de agência dos corpos crianças que precisam ser preservados e cultivados no contexto educacional. Encerro minha fala com algumas provocações. Podemos pensar uma educação infantil sem arte e sem movimento? O que essa pandemia vem nos dizendo sobre o valor da arte e do movimento em nossas vidas e no contexto da escola? E assim, agora, eu encerrei a minha fala e passo a palavra para a minha próxima pessoa que vai conversar, a próxima palestrante. Obrigada, gente. Obrigada, Patrícia, muito tocante a sua fala. Agora eu vou chamar a professora Ana Valéria e a professora Maria Madeira para apresentar a Ana Valéria. Maria, tá. Então eu convido a professora Ana Valéria, como a Maria já falou brevemente, que é da UERJ, estuda arte de brincadeira. Boa noite, Ana Valéria de Figueiredo da Costa. Agora eu vou audiodescrevê-la. Ana Valéria é uma mulher branca, cabelos lisos e louros, né, nas pontas,
Ela está com um brinco, parece pérola, pendurados. Atrás dela tem uma estante com vários livros. Ela está com uma blusa azul. Isso, obrigada, Nelly. Boa noite a todas, a todos e todes. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e ouvindo a Patrícia, né, falando do trabalho dela, um trabalho espetacular, um trabalho potente, um trabalho que está pensando aí nas questões do que é a proposta, né, hoje da nossa live, da nossa conversa, que é a educação infantil, arte e movimento. Então, eu preparei uma pequena apresentação, não sei se alguém vai passar, se não passar não tem problema, que eu sigo por aqui também. São coisas muito interessantes que a Patrícia traz para nós, né, que ela vai falar que esse movimento, ele é uma questão inerente da vida, se nós pensarmos bem. Né? Porque o que é um movimento? O movimento é a própria vida, né, no sentido de que tudo está em eterna mudança. E dentro dessa mudança, dentro desse diálogo, né, dos nossos corpos, das nossas maneiras de viver, de ser e habitar neste mundo, vasto mundo, né, a gente pode pensar também, dentro da ideia dessa educação infantil, como que esse brincar ele vai se materializar dentro dessa proposta. E quando eu digo essa proposta, eu não estou pensando nesse momento somente uma proposta pedagógica, mas também uma proposta de vida, uma proposta que vá, como a Patrícia colocou muito bem, pensar esse movimento. Eu vou pedir para voltar o primeiro, por favor. E dentro disso, aí pensando já nesta ideia deste professor e dessa professora, que também estará nos espaços de educação infantil, como que a gente pode sensibilizá-los e sensibilizá-las para entender que também este universo não é separado do mundo do adulto? Então eu vou colocar um pouco aqui que a gente chamou na nossa pesquisa de estéticas do lúdico, né, o brincar como poieses. E essa poieses é essa maneira de ser e estar no mundo. É essa poesia que todo e qualquer ser humano traz em si. Pode passar o próximo. E aí eu lanço algumas perguntas para a gente pensar juntos. Né? O que é brincar? Por que a gente brinca? Onde se brinca? Quando se brinca? Então são questões que eu trago para a gente pensar juntos e vou trabalhando um pouco sobre elas na minha fala e depois aqui nas perguntas, nos comentários, que é muito bom, essa troca é excelente para a gente pensar e construir perspectivas diferenciadas. Próximo, por favor. Então, eu já começo trazendo uma frase do Huizinga, que é: o jogo é mais antigo que a cultura. E quando a gente lê e fica impactado com essa ideia, né? E aí eu não vou entrar na seara de definição de cultura, mas eu penso como Goethe, que cultura é uma teia de significados. Então, ele diz isso porque ele fala que todos nós brincamos. Né? Todos nós brincamos. Brincamos em todas as fases da vida. Né? O brincar é uma questão intergeracional e que nos acompanha ao longo da nossa vida. Pode passar o próximo. E, dentro disso, né, a proposta que eu trago para a gente pensar é essa mesma. A criança que fomos ainda mora em nós. Ela está lá. Ela vive conosco. Mas a questão que pode se colocar também, como acordá-la? Como chamá-la? Próximo. Então, a gente pensa, por exemplo, numa pesquisa, e essa pesquisa a gente realizou dentro do Instituto de Artes, com os alunos da licenciatura, porque a nossa ideia era o seguinte: se a gente quer
chamar a atenção desse professor, dessa professora, dessa riqueza do lúdico na educação infantil, responde um pouco à pergunta anterior. Se essa criança, ela é parte de nós, como chamá-la, como acordá-la? Então, nós fizemos uma pesquisa que foi respondida por licenciandos do curso de Artes Visuais da UERJ, e uma das primeiras perguntas que nós colocávamos para eles era a seguinte: quando eu falo em infância, quais as palavras que vêm imediatamente à sua cabeça? E foi muito interessante que nós trabalhamos com a nuvem de palavras, né, categorizando e pensando nas palavras, e o eixo central está lá, ó, infância, é brincadeira, brincar, criança, escola, felicidade, liberdade, e uma que nos chamou também muita atenção, doce. Ela parece relativamente grande, né, em função das outras. Então, repare que são palavras que vão mobilizar essa ideia de que a infância ela está fortemente colada ao lúdico. Porque veja como a gente trouxe a pergunta. Quando eu falo em infância, quais as palavras que vêm imediatamente à sua cabeça? E a gente tem a centralização de brincadeira, brincar, criança, risada, felicidade, escola, potencializando essa ideia também de que a escola é o lugar do lúdico. Porque se você observar o tamanho da palavra escola, que são as recorrências, quanto mais a palavra é citada, mais maior ela fica. E a gente vê que ela está também de um tamanho considerável. Mais adiante, nós colocamos, pode passar o próximo, é esse mesmo. Então, nós perguntamos, logo depois de infância, perguntamos, e quando eu falo em brincar, aí sim, né, aí a gente já estava entrando no território do lúdico, quais as palavras que vêm imediatamente à sua cabeça? E aí, brincar, a maior palavra que aparece é diversão, alegria, amigos, pique, brinquedos, pular. E observe que há aí também uma série de movimentos que vão estar pensando esse lúdico, esse brincar, como também uma atividade corporal, nesse sentido do movimento, como a Patrícia trouxe anteriormente. Né? Nesse sentido, desse corpo potência que se coloca por inteiro, buscando essa alegria, né? Essa diversão, estar com os amigos. Então, foi muito interessante ver essas respostas dos nossos licenciandos, e a nossa intenção era exatamente essa ideia da memória, da rememoração, de acordar essa criança para que eles também possam, futuramente, como professores e professoras dos diversos níveis da educação, pensar nesse lúdico como uma potência de vida. Próximo, por favor. Então, nós também perguntamos quais eram as brincadeiras que eles mais lembravam quando eram crianças. E eles, então, citaram várias, né? Então, esconde-esconde, queimado, pique-esconde, pique-pega, pular corda, futebol, escolinha. Repare de novo a ideia desse lúdico como um movimento, né, que vai potencializar ações. E quando a gente observa, quando eles lembram, são jogos coletivos. Então, a potência do lúdico, né, para além da diversão, para além do sorriso, que já é muita coisa, a potência do lúdico também está nesse divertir-se coletivamente, como eles nos colocaram aqui nas nossas respostas, na resposta. Repare que videogame aparece, mas bem pequeno ali. Né? A maioria das brincadeiras que foram colocadas nas falas dos licenciandos, elas estão solicitando esse corpo, solicitando essa poética corporal e solicitando esse lúdico coletivo. Então, veja a importância de um professor, uma professora, um futuro professor, uma futura professora, pensar também nessas possibilidades de se entender como um ser lúdico,
que também vai trabalhar e vai mobilizar o lúdico nas crianças, pelas crianças e com as crianças. Próximo, por favor. E aí a questão que a gente colocou, né, que aí a gente está pensando juntas a partir de tudo que a gente foi trazendo, né, o que a pesquisa nos suscitou. Também há dados muito interessantes que nós cruzamos a questão do espaço com a questão das brincadeiras que eles mais praticavam, e foi muito interessante que quanto mais distante dos grandes centros as cidades eram, mais brincadeiras relacionadas ao espaço aberto. E quanto mais perto dos grandes centros, brincadeiras também de espaço fechado. E é interessante a gente colocar isso, porque muitas vezes a gente escuta, né, em alguns momentos, em alguns lugares, que a criança não brinca mais como brincava antigamente. Não há como. Essas crianças são de hoje. As outras crianças são de outro tempo. Porém, brincar faz parte da natureza humana. Né? Como o Huizinga coloca, o brincar, ele ultrapassa a questão da cultura. Ele é anterior à questão de se colocar um corpo cultural, vamos dizer assim, dentro de uma civilização, como é a palavra que ele usa mais à frente no seu livro, né? Próximo, por favor. Então, como mobilizar essa brincadeira? Por exemplo, pequenos movimentos diários de observação. O que eu vejo da minha janela? Então, agradeço a Anitta, que gentilmente se cedeu o desenho. Então, isso é uma coisa que a gente pode estar fazendo, principalmente agora em tempos pandêmicos, né? Pensar em estratégias que a gente vai buscar o lúdico, aliada a essa visibilidade, a essa visualidade, né? Sempre pensando nesse estímulo lúdico como um crescimento e ampliação de horizontes. Porque quando a gente propõe para a criança, né, o que vejo da minha janela, né, com essa curiosidade, a gente está pensando também em ampliar esse escopo de observação. E se a gente torna essa atividade recorrente, provavelmente é muito interessante, porque ela vai sempre buscar ver coisas. Ela vai buscar janelas diferenciadas. Né? E aí a gente tem que ter cuidado também, falando de uma forma bem direta, com a questão da altura, né? Mas não é o caso aqui. Então a Anitta traz lá pra gente, ela mora num condomínio, o que ela vê da janela dela? Os outros prédios. Então, se fizéssemos disso um exercício diário, provavelmente ela ia querer olhar outras coisas. Ela ia querer ter sempre alguma coisa para olhar. E aí sempre com essa mediação desse adulto, que pode também estar pensando nessa ampliação, nesse diálogo mais amplo, para justamente criar essa autonomia, digamos assim, até do olhar mesmo. Próximo, por favor. Por exemplo, pequenos movimentos diários de interação com as crianças. Então, de novo, a Anitta, ela, com a mediação da mãe dela, da Renata, né, o que elas fizeram? Vamos fazer o bichinho do nome. Então, essa é uma atividade muito interessante, que a gente pode trabalhar uma série de questões, né, e pode despertar, porque eu estou falando do trabalho pedagógico, mas não necessariamente trabalho formal. Né, porque educação formal e não formal, nesse momento, estão dialogando fortemente. Então, ela dobra o papel e ela ainda não usa letra cursiva, mas a mãe faz o nome e ela recorta, e depois, quando a gente abre o papel, tem as formas. E dessa brincadeira tão simples, a gente pode estar pensando outras, porque aí qual é o nome desse bichinho, dessa criatura, dessa pessoa? Onde ela vive, né? O que ela faz, o que ela mais gosta. E ali a gente vai criando narrativas, vai pensando esse lúdico como um desenrolar e um desenvolvimento dessa imaginação, né? E podemos usar, inclusive, o movimento também, porque como é que esse bichinho dança? Né? Como é que ele se locomove? Por onde ele passa? Então, também estimular
a gente pode pensar nessa situação de pequenos movimentos diários de interação com as crianças. Como despertar esse lúdico? Próximo, por favor. Pequenos movimentos diários de registro. Então, eu trago também, pedi até para colocar lá no nosso chat público, essa pesquisa muito interessante, que é uma pesquisa da UFMG, que eles fazem a pesquisa com as crianças, e as crianças mandam para eles desenhos de como estão vendo a pandemia. Então, também, esses registros diários são muito interessantes, porque a gente está fazendo ali um percurso. A gente está ali registrando esse percurso junto com eles, né, e, sobretudo, pelos olhares que eles nos trazem de toda a situação que vimos enfrentando. Próximo, por favor. E eu trago uma foto, né, eu coordeno a Brinquedoteca Brincarte Estácio Nova Iguaçu, justamente nessa direção também de buscar esse lúdico, nessa licencianda, que vão também estimular o lúdico mais adiante. E esse dia foi muito interessante, porque essa menininha, ela chega e não quer ficar na brinquedoteca, porque ela está muito chateada, porque a mãe tem prova, a mãe também muito nervosa. Então, nós falamos o seguinte: escolha um brinquedo, leve esse brinquedo. E ela, então, se distrai da mãe e, em coisa de 1 minuto, 2, ela fala: mamãe, pode ir. E essas 3 cursistas, né, essas 3 licenciandas, ao final, essa criança que chega chorando, que chega nervosa, que chega aflita, ela coloca as 3 licenciandas como, vamos dizer assim, como suas súditas, né? E ela é a princesa, ela é a que comanda esse cenário. Então, essa ideia, né, do brincar, do lúdico, como ela vai mobilizar e colocar essa criança desse espaço infantil como protagonista, né, de suas narrativas, protagonista de sua imaginação, protagonista do seu movimento, né, do seu movimento de desenvolvimento constante. Próximo, por favor. As crianças brincam, adultos e idosos também, todos nós brincamos. E nesse momento nós estamos realizando atividades de forma remota. Eu trouxe depois o link para a gente colocar lá no nosso chat público. Essas atividades, elas são abertas, né? A gente faz pela plataforma Microsoft Teams, e nós estamos ali com a presença das crianças. Inclusive temos um dia de gerontoteca, que nós chamamos de brincar intergeracional. Eu e a professora Zumira, nós movimentamos esse espaço e estamos fazendo essas atividades de forma remota. Próximo, por favor. Nós não paramos de brincar porque envelhecemos, mas envelhecemos porque paramos de brincar. E essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para todos nós, todas, todes e todes, que podemos e devemos, porque o lúdico faz parte da nossa natureza como seres humanos. E deixo aí meus e-mails, né, nosso e-mail da Brinquedoteca, para quem depois quiser entrar em contato e brincar com a gente. Muito obrigada, boa noite a todos e todas. Nós que agradecemos a sua participação, Ana Valéria. Ana, que felicidade você estar aqui, meu amor. Que é sempre tão bom te ouvir. Marilinha, eu acho que agora vamos começar a chamar para as perguntas. Pessoal, eu queria que vocês fizessem perguntas para as nossas convidadas e vou pedir para colocar em caixa alta, porque assim fica mais fácil de a gente visualizar as perguntas, tá bom? Eu acho que agora a gente chama as nossas convidadas para aqui para a sala, não é isso? Ana, Patrícia, vem com a gente. A telinha fica muito melhor com vocês e com a gente, né? Mais quentinha. Aqui tá ventando. Vem cá. Podem
mandar as perguntas. Vamos ver, cadê as perguntas? Foram falas muito potentes, muito significativas e que a gente precisa, né, dentro da educação infantil e trabalhando artes visuais e dança, colocar isso para o público, porque muitas vezes se passa, né? Se esquece um pouco dessas especificidades da educação infantil, e estamos aqui para colocar isso também, né? Marília? Maria, enquanto as perguntas estão sendo organizadas aqui, eu vou passar o slide da Patrícia, que não passou. Aí, Patrícia, se você quiser falar um pouquinho sobre os slides. Maravilha! Tá falar bom, mais um pouquinho tá bom. do seu trabalho, para eu mostrar passar, as imagens. Então, não entrou novamente. Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Então essa imagem, né? Nesse dia desse encontro que nós tivemos, fala com os encontros dançantes com as crianças, né? Então, nesse cenário que nós iniciamos deles desenhando a casa deles, para que a partir da casa desenhasse o trajeto até a escola, porque é a partir desse cenário a gente desenvolveu todo um trabalho de corpo com eles, ou seja, aí já era um trabalho de corpo, né? O que eu queria até ressaltar, que eu quis dizer que da sala de aula, que era lá no segundo andar até embaixo, a gente não precisou fazer fila um atrás do outro para chegar lá embaixo para começar a atividade. Não, a atividade já começou no momento que a gente encontrou, no momento que nós nos encontramos na sala de aula, nos olhamos, a atividade estava ali, o encontro já estava acontecendo, né? E a partir dali a gente foi desenvolvendo todo essas relações, né? De movimento, de corpo, de interação, até chegar a esse pátio onde fizemos esses desenhos. Pode passar. Dos desenhos da casa, eles traçaram... Pode passar mais um. Fizeram, tá vendo? Eles fizeram as linhas, né? E cada um foi percorrendo, né, o seu caminho. E aí eu fui lançando proposições. Eles mesmos, às vezes, faziam algumas coisas. Eu pegava a partir da pista deles e relançava, né, a proposta a partir do que eles elaboravam. Pode passar. Momentos de encontro, quando a gente se esbarrava, se encontrava, como se esbarrasse, tinha que parar, né? E surgiam essas formas bem bacanas e bonitas e interessantes. Pode passar. Mas um momento de encontro. Eu amo essa foto, né? Eu acho essa foto assim demais, né? Momento deles se colocando, deles dizendo como eles estão, quem eu sou, estou aqui, né? Eu estou presente, né? Eu vivo, meu corpo é vivo, tem potência e tem saberes, né? Corpos crianças, corpos potentes e criativos, né? Pode passar, acho que acabou, né? Isso. Eu posso mostrar assim, mais algumas imagens? Já surgiu alguma pergunta? É porque eu paro, porque seria só até aquela imagem, mas tem outras imagens que eu poderia mostrar também, de outros momentos com as crianças. Então, pode passar. Isso aí foi um outro dia, foi um outro encontro, foi um outro momento que a gente brincou muito com esse conduíte, fizemos como se fosse um volante de conduíte, né? E saímos percorrendo o espaço da escola, né? Brincando nessa escola e dançando nessa escola. Ora todo mundo junto, ora cada um individualmente. Pode passar. Essa aqui chama a área da colina, que eles adoravam correr nessa grama, né? E descer. Então, isso era muito, muito gostoso. E por que não correr? Correr é tão bom, né? Por que não correr na dança? É importante a gente correr, caminhar, rolar, saltar, girar. Vamos correr. Então, a gente corria junto. Pode passar. Pode passar. Era essa forma semelhante ao anterior.
E aí, eu gostaria de ressaltar também que foi no ano de 2018, essas imagens. O que ficou muito forte foram os percursos, os trajetos, aonde a gente mora, para onde a gente pode ir, quais são os seus desejos, para onde vocês querem ir, né? Então, a gente acabou trabalhando muito essa relação do espaço e de caminhos, trajetórias, de encontros, desencontros, e tudo partiu da primeiro encontro deles, que foi no encontro que eles estavam trabalhando Chapeuzinho Colorido com a turma, com a professora, né? E nossa primeira proposta foi pensar como é que é esse caminho do Chapeuzinho Colorido pela floresta. E aí, daí, foi desmembrando todos os nossos encontros depois com eles. Pode passar. Pode passar. Isso aí foi também um momento de que em que eles, foi uma proposta de para onde nossos pés podem nos levar. Então, nós fomos para vários lugares. Pode passar, Marília. Fomos para as árvores, fomos para as raízes, fomos para a terra, né? Percorrendo os caminhos que as raízes, né, desenhavam aí nessa terra. E aí, no final, a gente usou a tinta guache e todo mundo escolheu, né, qual a parte do corpo que queria deixar sua marca na escola. Pode passar. E aí eles deixaram marca, adoro os pneus, deixaram as marcas nos pneus. Isso aí foi um outro encontro também, eles trabalhando as caixas, que foi uma aula, assim, um encontro assim, muito potente deles, né, de trabalhar essa relação do dentro, do fora, do se expandir, do recolher, como a gente pode transformar esse espaço, como a gente pode... Às vezes a gente é moldado pelos espaços, mas a gente também pode transformar esse espaço, né? O corpo habita espaço também, né? E aí, pode passar. Essa aula foi uma aula assim, muito, muito envolvente, que eles curtiram muito. Pode passar. E a gente conseguiu fazer uma apresentação com eles no final pro encontro, né? Um encontro com os pais. E que aí eu perguntei para eles quais foram os encontros que vocês mais gostaram, né? E aí eles foram falando alguns encontros. Aí eu peguei 5 desses encontros e nós criamos um roteiro, né? Que era um roteiro que cada área dessas pilastras a gente realizava uma movimentação diferente. Pode passar. Esse era o primeiro momento. Pode passar. Pode passar, Marília. Esse foi o segundo momento, isso foi no mesmo dia, foi o segundo momento. Então, os pais assistiam em deslocamento, ninguém ficava sentado assistindo. Os pais também tinham que estar em movimento para acompanhar a dança das crianças. Pode passar. Esse foi o terceiro momento. E aí a gente trabalhou mais no chão, se aproximando mais no chão, porque tinha um tapete, para a gente brincar um pouco nas linhas, que foi uma aula que a gente trabalhou, que eles curtiram muito. A gente reelaborou esse encontro, mais um. Que, na verdade, a gente saía de Volante para chegar no norte do país. E, na verdade, depois virou Nordeste, porque as crianças só queriam cantar "E boi, e boi, e boi" do Ceará. E acabou que a gente mudou o caminho em função do desejo delas, né? E aí era um outro momento que a gente trabalhava com tecido, com roda. Pode passar. E as crianças, isso foi mais ou menos 20 minutos. E as crianças participaram incrivelmente o tempo inteiro. E aí, naquele encontro das caixas, a gente terminou, surgiu essa ideia do boi com as caixas. E aí a gente trouxe o boi para a cena também, para a nossa apresentação e para o nosso roteiro. E aí, quando chegava lá na festa do boi, no Ceará, aí a gente finalizava a nossa cena. E foi assim, um dia muito potente. Obrigada. Obrigada a você, Patrícia. Foi ótimo agora podermos ver as imagens, né? Ficou faltando mesmo e a gente queria ver, foi muito legal. Gente, já chegou umas perguntas aqui para a gente. Marília, você lê? Vamos começar? Pedro, o que vocês acham? Vai ler, Marília. Maria, você pode ler, porque eu não estava acompanhando as perguntas por conta do slide. Aí você pode ler, fica à vontade. A casa é sua. Olha só, gente, então tá aqui. Olha lá.
O que vocês acham que falta para as artes se tornarem uma prática mais comum na educação infantil em outras escolas? Quem Pode vai? começar? Pode começar, então? Lógico. Pode, Liliana. Eu acho que, primeiro, que a gente não tem que se pautar pela falta, né? Então, eu, particularmente, tenho feito esse movimento de ver o que a gente tem para poder complementar. Porque muitas vezes as práticas são desenvolvidas, elas precisam de ser complementadas e ajustadas, né? E o entendimento do que seja arte, que também pode variar. Então, eu penso que se a gente pode fazer esses dois movimentos para pensar a ampliação da arte, um deles é, primeiro, observar o que a gente tem e pensar também qual é a concepção de arte que nós temos para dizer que não há, né? Porque a arte há. Agora, a gente tem que dar por isso, né? É como o Fernando Pessoa fala, né? O binômio de Newton, né, é tão belo quanto a Vênus de Milo. O que falta é gente a dar por isso. Então, estou pensando no movimento contrário, que eu acho que também é muito profícuo para a gente propor essa ampliação que o Pedro faz a gente pensar aqui juntos, né? Obrigada, Patrícia. Bem, é uma questão, né? Bem, assim, falando um pouco da realidade lá da Escola de Educação Infantil, né, do CAP, o FRJ, Setor de Educação Infantil, eu posso dizer que lá é um privilégio também, né? Tem um privilégio porque nós temos lá a Marília, acho que tem a Maria e tem também o professor de música, não é isso? Não é? Enfim, eu acho, eu esqueci o nome não sei o nome do professor de música, mas eu sei que tem. Né? E como elas falaram no início, como eles desenvolvem um trabalho de artes integradas, e isso é muito bacana, né? São artes integradas, na verdade não é um professor polivalente, não, são as artes integradas, e como com as artes integradas eles conseguem fazer um trabalho muito potente entre eles e as crianças, entre eles os outros professores, e entre eles e a comunidade da escola, né? Os funcionários, professores, famílias, né? O quanto isso de alguma forma, né, faz diferença, né, no sentido de estar provocando, né, porque eu acho que o professor de arte está nesse lugar de mediar e está nesse lugar de provocar, né, e assim, falando da dança especificamente, é importante que eu tenha prazer de mover o meu corpo, né, que eu coloque o meu corpo em movimento. Se eu não coloco o meu corpo em movimento, né, não tenho prazer em mover, como é que eu vou proporcionar que as crianças também conseguir, né, trazer estratégias que mobilizem e coloquem as crianças para experimentarem, para criarem, para buscar outras propostas, né? Lógico que a criança sempre traz muitas ideias, né? Mas como que a gente pode, a partir do que elas trazem, ainda incrementar mais as propostas delas, né? Então, eu acho que tem eu vejo que, estou falando, né, do CAP, a gente tem um privilégio, né, de ter toda essa equipe trabalhando lá. Obrigada, Patrícia. Agora eu vou falar aqui sobre a pergunta da Carol, que ela queria saber sobre a questão dos movimentos coreografados na educação infantil, que é ainda uma prática muito realizada na escola. Como vocês enxergam a mudança dessas práticas? Patrícia quer começar e depois passa para a Ana Valéria. Posso começar. Assim, como eu falei, eu acho importante para que, né, o professor também não fique preso somente ao que ele vê na televisão, né, a mídia, a movimentação, né, porque eu acho que a mídia fica muito forte e as crianças querem dançar igual o que eles veem na televisão, né, isso é fato, né, eles veem, eles querem reproduzir. E como que a gente pode, não que não possa reproduzir, ele pode reproduzir, mas como que a gente pode caminhar mais e não só reproduzir o que eles estão vendo, como é que a gente pode dar um passo à frente, né? Então, eu acho que nesse sentido da gente poder
através de formações, né? Eu acho que nas universidades, projetos de extensão, fazendo formações, proporcionando mais essa experiência, né, de troca para os professores, né, no caso da dança, para que possa ampliar mais, né, esse olhar, né, e que os professores se sintam, né, com mais segurança para trazer outras ideias, outras propostas, né? Porque se você não tem essa vivência no corpo, você vai perguntar às crianças o que vocês querem fazer, as crianças vão trazer e o que vai acontecer, né? Então, para que realmente haja outras, né, que haja modificação, haja mudança, eu acho que é a questão da formação continuada mesmo, né? Eu acho que isso é muito importante. Ana? Quer falar? Patrícia traz um ponto fundamental, né, que é essa ideia da formação continuada, e a formação inicial, isso já tem que ser incluído, porque no caso das artes visuais, a gente vai também dar muito de cara com o próprio desenhos estereotipados, desenhos de cópia. Então, se a gente também trabalha isso com os licenciandos, com os nossos colegas professores, né, essa reflexão, isso também ajuda bastante. E me faz lembrar, né, de uma colega professora, que né, no caso ela estava como minha aluna, e ela então, e a gente falando de toda essa questão da liberdade da arte, né, por que eu não posso pintar um cavalo verde, ou o que seja, uma rosa de preto, enfim. E ela então fala, professora, agora você tocou num ponto muito importante, e que eu tenho pensado muito nisso, porque eu estava, na época de Natal, trazendo o desenho do anjo, quem nunca, né, para as crianças pintarem, e eu vi uma criança pintando um anjo de azul. E eu cheguei para ela e falei, ué, você está pintando um anjo de azul? E a criança, então, na sua sabedoria de 5 anos de idade, olhou para ela e falou, tia, você já viu um anjo? Então é uma questão para a gente pensar, né? Não se faz arte para as crianças, até se faz, mas não pelas crianças, mas sempre com as crianças. Tá? Então é isso. Obrigada, Ana. Vamos à próxima pergunta, da Tainá. Tainá Macedo Pimenta, que coloca, primeira, boa noite. Como vocês acham que os estudantes e educadores de arte podem fazer um trabalho de arte mais integrado? Teatro, dança, música, artes, e também em conjunto com as pedagogas e pedagogos. Eu posso começar, né? Eu vou trazer o Paulo Freire, quando ele diz, né, nós nos formamos na presença do outro. Então, e ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa. Então, eu penso que dentro de um ambiente que a gente está trabalhando juntos, a gente tem que trocar, né, todos com seus saberes, porque coletivamente o crescimento também é coletivo. Então, se a gente também, como professores e professoras de arte, podemos trazer visões diferenciadas, nossos colegas pedagogos e pedagogas também. E é uma falsa dicotomia, né, a gente pensar assim, só pedagogo ou só professor de arte. Quanto mais, melhor. Melhor para nós, que aprendemos, que trocamos, que ampliamos os nossos horizontes, melhor para as crianças, para os jovens, para os adultos, porque todos nós temos pontos de vista diferenciados. E esses pontos de vista, eles podem convergir. E quando eles divergem de forma salutar, também é muito bom, porque isso amplia o nosso conhecimento, isso amplia a nossa visão. Né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto, já diz Leonardo Boff. E isso é muito importante para essa troca e para esse crescimento coletivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Não é só pedagogo, é só professor de arte. Ao contrário, se a gente se coloca firmemente a favor de que esse espaço é coletivo, de que essas narrativas confluem, melhor para todos. Para nós como profissionais, para as crianças, para os jovens, para os adultos, para os idosos, enfim, para as famílias, né? Para todos nós coletivamente. Patrícia?
Não, eu ia até colocar aqui, eu acho que é uma pergunta também bacana, também para vocês duas, né? Para Marília e para Maria, que estão na escola, né? Como professores, né? Dialogando com pedagogos, acho que vocês poderiam também responder, eu acho que seria bem bacana, né? Pela experiência de vocês. Joguei a bola para vocês. Bora! Gostei. Ai, Maria, Maria, Patrícia, vamos lá. Então, estou totalmente de acordo com a fala da Ana Valéria. Quanto mais melhor, como ela falou dos diversos pontos de vista que enriquecem nosso trabalho, enriquece esse diálogo com as crianças. Então, quanto mais integrado, melhor. Lá na escola, diferente de outras escolas, né, lá no CAP, os pedagogos acompanham as crianças na aula de artes e de dança. Então, a gente tem uma parceria muito bacana, e todos estão ali integrados no movimento, tanto o movimento dançado, o movimento artístico, e é muito importante a presença deles, porque eles são a referência para as crianças. Eles passam lá, que é integral, né, eles passam o dia inteiro com as crianças. Então, é muito importante que ele esteja junto nessa troca e vivenciando, e talvez isso reverbere nele e ele possa aproveitar também no trabalho fora ali da sala de movimento ou do ateliê de artes. Assim como eles trazem coisas para a gente, olha, eu observei fulano, porque às vezes é complicado dar conta de olhar cada um, e aí nós vemos umas crianças, mas aí eles reparam, poxa, fulano fez uma coisa legal em tal momento, o que você acha de repente trazer isso à tona de novo? Enfim, essa parceria é fundamental. E a parceria entre as artes, então, nem se fala, assim. Eu e Maria tivemos a grata, o grato presente de podermos trabalhar juntas. Nossas salas eram coladinhas, então a gente vivia coladinha também. A gente desenvolvemos muitos trabalhos juntos que foram muito significativos, assim. É muito potente trabalhar com outra pessoa, com outras pessoas, e é isso, a gente vai achando os cruzes, né, os cruzamentos, e a gente vai se encontrando nessas esquinas, nessas encruzilhadas. Então, também vou pegar a bola aí contigo, Marília. Peguei para cá. Eu acho assim, eu acho que é singular o trabalho assim. Eu acho muito difícil, infelizmente, encontrar uma parceirona que nem a Marília em um futuro. É verdade, porque a gente se afinou, vai entender, era uma coisa assim muito, muito bacana, e porque eu acho que a gente veio com essa escuta, né? E de uma não jogar assim, é o que eu quero, então tá. E as nossas salas eram realmente grudadas, e uma conseguia ter um time de ver como entrar na proposta do outro, porque havia propostas que eram desenvolvidas, você fazia seu planejamento semanal, e aí você tem aquela proposta, você está colocando, então não é assim, né? Mas você tem que saber entrar, e a gente conseguiu, com muito respeito, uma pelo trabalho da outra, fazer essa harmonia. Então, muitas vezes, você não sabe o que é o trabalho de uma ou outra, e era tão curioso que o que a gente estava trabalhando, uma chegada está falando, brincadeira, você vai fazer isso agora, eu trouxe o não sei o quê, eu falei, mas era justo que estava faltando para mim agora, era uma integração quase que não é isso, né, mágica, mas havia essa mágica, porque a gente estava no encanto, né? Como a gente estava nesse cruzo, isso tudo estava fluindo, e a gente deixou fluir, e a gente fez um trabalho de parceria ano passado inteiro, e esse ano foi uma parceria ainda maior, porque com a pandemia a gente teve de se reorganizar,
e ver como fazer propostas interessantes para o nosso CAP da quarentena da UFRJ. Aproveito, convido a todos a conhecer o CAP da quarentena. É um site que a gente trabalha muito, buscando propostas interessantes para todos, não só para a comunidade capiana, não precisa ser só, pode sim entrar outras pessoas, é direcionada para o CAP, para os estudantes e as crianças. Porém, outras pessoas podem conhecer esse projeto do nosso site, que é realmente fantástico. Eu não vou ficar falando que não é uma coisa que é, né, gente? Então, eu queria dizer... Era isso, senão eu falo para caramba, né, gente? Não vou parar. Obrigada, Maria. Pessoal, infelizmente estamos chegando no fim. Eu vou ler a última pergunta aqui, e aí a gente vai para as falas finais, tá? E aí vocês podem responder a pergunta e já ir fazendo as considerações finais do que vocês gostariam de falar aqui. Tudo bem, Ana Valéria e Patrícia? Oi, tudo bem. Tá. Então, vamos lá. A pergunta é a seguinte: por que se estuda tão pouco as artes na infância, dentro do currículo da formação do licenciando em artes? Como mudar isso dentro do curso de artes? Ana Valéria, você quer começar respondendo? Ana, teu microfone. Continua sem som. Vou passar para a Patrícia. E aí, enquanto a Ana Valéria vai organizando o microfone. Bom, eu posso falar em relação ao curso de dança, né, da licenciatura em dança. Lá na UFRJ, a licenciatura em dança começou em 2010, né? E lá a gente tem uma disciplina que é Dança e Educação A, que é uma disciplina ministrada pensando essa prática da dança com crianças, na educação infantil. É uma disciplina que é ministrada muito pela professora Mabel Botelli, né, que ela vem desenvolvendo essa disciplina. E depois, né, quando eu comecei a fazer essa parceria com o CAP, eu sou da educação infantil, eu comecei também a contribuir com a Mabel nessa disciplina, que foi bem bacana também. Né? E, assim, o projeto, como eu sou professora da licenciatura em dança também, o projeto que eu desenvolvo, né, é um projeto que também tem a participação dos estudantes. Na verdade, o projeto só é potente por conta dessa participação dos estudantes junto comigo, né, desenvolvendo, pensando, planejando as atividades, né, discutindo, pensando sempre o que vai ser no próximo encontro, porque a gente não tem um planejamento inteiro, né, um planejamento para o semestre, para o ano, não. A cada aula a gente senta, discute, reflete, e a cada aula a gente viu o que foi bacana, o que não foi, o que surgiu de interesse das crianças, o que não interessou. Então, é um processo também assim, muito dialogado com as crianças, pensando que elas são importantes. Tá? A gente está ali para desenvolver um trabalho com elas, né? E não é um trabalho nosso que a gente sabe o que as crianças querem. Não, a gente vai descobrir isso junto, né? No diálogo com as crianças. Tá? Então, isso... Em relação à dança, a gente tem os projetos, né? Além do meu projeto, tem outros projetos também, e também o estágio, né? Tem o estágio obrigatório, que também tem estágio na Escola de Educação Infantil, que recebe também os licenciandos. Ana? Obrigada, Patrícia. Ana? Não, Ana, não está indo. Tira o fone. Bom, enquanto a Ana vai tentando ajeitar o fone, eu posso complementar um pouco a resposta da Patrícia, né? Porque, na verdade, tanto na dança quanto nas artes visuais, a gente, na licenciatura, no caso, né, nós temos uma formação muito ampla, porque nós somos habilitados para trabalhar desde a educação infantil até o ensino médio. E aí, cada um a gente tem essas disciplinas, né, que a Patrícia falou que são obrigatórias, todos têm que fazer, e cada um vai escolhendo o que
se afina mais e vai procurando os projetos. Por exemplo, eu fiz parte de 2 projetos na dança 3, na verdade, pesquisavam a dança na infância. Então, tem bastante projeto, tem uma boa galera pesquisando isso. Mas não é obrigatório. Tem as disciplinas obrigatórias e quem quer se aprofundar nessa temática busca esses outros projetos para continuar estudando. Não sei se eu avaliaria como pouco, porque é isso, é uma amplitude muito grande, né? Porque a gente pode atuar desde crianças muito pequenas até idosos. Então, cada um vai escolhendo seu caminho. Maria quer falar, enquanto a Ana Valéria... Ana, você já conseguiu? Ou já? Fala, Ana. Ana, já conseguiu voltar? Ela não ouve. Ela não está ouvindo a gente. Gente, Patrícia, alguém mudou. você pode passar. Desculpa. Patrícia. Oi. Se a Patrícia quiser fazer logo as considerações finais dela, e depois a gente passa a Ana Valéria. A Ana Valéria faz se ela quiser ainda responder a pergunta, ela responde, e depois faz a fala final dela. Perfeito, Marília. Perfeito. Passo a palavra para a Patrícia, então. A gente tem um tempinho? Ou porque eu queria ver se eu podia propor, né? Não, né? Tá muito rápido, né? Então tá. Eu queria propor uma brincadeira aqui, um jogo com corpo para a gente finalizar, mas já que não dá, então tudo bem. Usar a tecnologia a nosso favor para a gente brincar um pouco aqui para finalizar a coisa rápido, mas não tem problema que isso não dá. Bem, eu só tenho a agradecer muito, né, toda a equipe, né, que pensou, né, está pensando nessas lives, esses encontros, né. Eu tenho assistido os encontros, têm sido muito potentes, tem sido, assim, muito bom assistir essas lives, né. Agradecer especialmente a Marília, que a Marília, assim, né, eu fico muito feliz de ver a Marília lá, né, como professora, atuando de uma forma brilhante, incrível, né, fazendo um trabalho lindo com a Maria, né, eu fico muito feliz por isso. E agradecer a todos vocês. A Ana é especial também para mim, porque eu assisti há pouco tempo uma disciplina que a Ana ministrava lá no doutorado, né, no PPG Arte da UERJ. A Ana é maravilhosa e com uma turma incrível de professores artistas, né, Ana? Uma turma muito bacana. Então, assim, me senti muito acolhida aqui, acolhida por vocês. E agradeço esse convite e espero ter colaborado de alguma forma, né, para esse tema que foi proposto para a gente. Gente, eu vou fazer o agradecimento, porque infelizmente tivemos um problema técnico com o fone da Ana, então ela escreveu o agradecimento e ela agradeceu pelo convite, pela partilha, pela oportunidade de compartilhar conhecimentos e aprender cada vez mais. Ana, não é a mesma coisa eu falando, Ana, porque você é tudo, e eu sou tua fã. Há muito eu também. tempo. Eu sou. Então, gente, eu também quero agradecer, eu quero agradecer a todos. Eu quero agradecer ao CAP, à Unidade Fundão de Educação Infantil, porque a gente troca tanto e viu a importância de ter uma live de artes e dança. E colocar aqui eu e minha parceirona querida, e a gente poder mostrar e falar e trocar junto com vocês. Agradecer muito a toda a equipe técnica, todas e todos. Muito obrigada, Maria. Também queria agradecer muito, foi uma noite muito gostosa. Agradeço as nossas convidadas, foi incrível ouvir vocês e poder trocar com vocês. Agradeço a toda a equipe da Educação Infantil, que esse é um projeto coletivo, que nós estamos sendo coordenadas pela Lohane também, que está mais à frente, né?
e todas nós estamos colaborando em várias etapas, não é só a live, tem toda uma organização por trás. Então, agradeço a todas as companheiras, a Nelly, que fez a audiodescrição, a Lohane, que abriu essa live. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todo mundo. E até a próxima. Boa noite. Lohane, suas considerações? Gente, estou falando há 1 hora aqui sozinha, desculpem. Queria agradecer a todos e todas e todes por terem participado. Chamei aí a Ana Valéria para dar um tchau, vou botar de novo aqui. Ana Valéria, dá tchau de novo para gente. Dá tchau. A gente ficou sem microfone, Dona Valéria, desculpe aí, foram problemas técnicos, mas a gente agradece a presença de todo mundo. A gente vai deixar o link do Forms na descrição do vídeo, disponível até o dia 5 de novembro, para que vocês possam ir lá preencher, fazer a avaliação da live, né, dessa live, das outras lives também, poder contribuir com a gente para que a gente possa trazer para cá discussões que sejam interessantes para todo mundo, né? Desde responsáveis de crianças da educação infantil, a professores que trabalham com educação infantil e licenciados que estejam se formando. É um grande prazer ter todos aqui. Muito obrigada pela disponibilidade de compartilhar com a gente essa quinta-noite. Muito obrigada a toda a nossa equipe técnica, obrigada a toda a equipe do Colégio de Aplicação, do setor de educação infantil que faz com que essa live possa acontecer. Boa noite, um abraço a todos.